Começa agora o Gospel News desta segunda-feira. Hoje é dia 17 de novembro de 2025. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Ex-ministro e sócio liberaram entidades que arrecadaram 2 bilhões de reais em fraudes do INSS. Juntos, eles assinaram 10 acordos com associações. STF avança em julgamento de Bolsonaro e deve publicar acórdão nos próximos dias. COP30 na Amazônia entra na semana final. Petrobras descobre petróleo de excelente qualidade no pós-sal da Bacia de Campos. 3 dos indiciados por suspeita na participação da morte de ex-delegado de São Paulo são soltos. Ônibus perde freio na Raposo Tavares e deixa 13 feridos. Coreia do Sul propõe primeiras conversas militares com a Coreia do Norte. Diálogo militar deve acontecer pela primeira vez desde 2018. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula apresentou hoje o novo Plano Nacional de Cultura ao Congresso Nacional. E na apresentação, Lula fez críticas indiretas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que, se o plano for aprovado, nenhum presidente da República poderá calar a cultura no país. O objetivo do texto é orientar as políticas culturais do Brasil pelos próximos 10 anos. O presidente afirmou estar concretizando o sonho de transformar a cultura em um movimento e ressaltou que nenhum presidente eleito em 2026 poderá extinguir o Ministério de Cultura ou eliminar os planos previstos para as atividades culturais no país, em resposta principalmente às críticas sobre a liberação de recursos da Lei Rouanet. O ex-ministro da Previdência, José Carlos Oliveira, e seu sócio Edson Yamada, que foi dirigente do INSS, assinaram acordos com 10 associações investigadas no esquema bilionário de fraudes contra aposentados, que arrecadaram quase 2 bilhões de reais com descontos indevidos. Ambos foram alvo de uma busca e apreensão na última fase da Operação Sem Desconto, deflagrada na semana passada pela Polícia Federal e que prendeu 3 ex-dirigentes do INSS, incluindo o ex-presidente Alessandro Stefanuto. Dos 10 acordos de cooperação técnica com entidades suspeitas, 3 foram assinados por Oliveira quando ele era diretor de benefícios do INSS, departamento responsável por firmar as autorizações para as associações realizarem descontos. Outras 7 entidades foram autorizadas a fazer descontos por Yamada, que ascendeu ao cargo quando Oliveira foi presidente do INSS e se manteve à época que o aliado foi ministro da Previdência de Jair Bolsonaro, e até mesmo após seu mandato, durante os primeiros meses do governo de Lula. Oliveira e Yamada são sócios na empresa de consultoria Oriente, que também conta com a filha do ex-ministro Yasmin Ahmed Oliveira, no quadro societário. Yamada ainda doou R$15 mil para Oliveira quando ele tentou ser vereador de São Paulo pelo PSD, nas eleições de 2024. Oliveira é servidor do INSS desde 1985. À época, o órgão se chamava INPS. Na semana passada, mesmo sob investigação, Oliveira foi aposentado do INSS. A aposentadoria levantou suspeitas entre servidores que desconfiavam da aposentadoria como uma forma de ele se livrar de consequências do processo administrativo disciplinar que estava em andamento na Controladoria Geral da União. O INSS diz que não tinha conhecimento da aposentadoria de Oliveira. A CPI do INSS cancelou a reunião marcada para esta segunda-feira. O cancelamento foi anunciado depois da confirmação de que nenhum dos 2 convocados compareceria. Estavam marcados os depoimentos de Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador de pagamentos e benefícios do INSS, e do empresário Tiago Schettini. Silva apresentou um atestado médico, alegando não ter condições de prestar esclarecimentos ao colegiado. E Schettini obteve um habeas corpus, que lhe assegura o direito de não comparecer. E começou hoje a última semana da COP30 em Belém, com a chegada de ministros de 160 países para a fase política da conferência.
15 temas serão levados às discussões, incluindo transição energética justa e os indicadores para medir o progresso de adaptação dos países às mudanças do clima. Em meio às disputas pela sede da COP31, a Austrália barrou a proposta da Turquia para dividir o comando do evento e reforçou a sua candidatura solo para Adelaide. A divergência entre os dois países já provoca ruído nas negociações em Belém do Pará. A Austrália rejeitou nesta segunda-feira a oferta da Turquia para organizar em conjunto a COP31, a Conferência Climática da ONU de 2026, que o governo australiano deseja receber na cidade de Adelaide. O primeiro-ministro Anthony Albanese rechaçou a possibilidade de um modelo com co-anfitriões, argumentando que a possibilidade não está prevista nas regras da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. A Austrália apresentou a proposta de organizar o próximo evento climático na cidade de Adelaide, em conjunto com as ilhas vizinhas do Pacífico, para chamar a atenção para esta região do mundo, muito afetada pelas mudanças do clima. Uma fonte diplomática turca disse no domingo à AFP que o país continua defendendo um modelo de copresidência. A Austrália e Turquia pretendem sediar a COP31 e suas candidaturas viraram uma distração nas negociações climáticas na cidade amazônica de Belém do Pará, onde acontece a COP30. O anfitrião deve ser escolhido por consenso, o que significa que um dos dois países teria que retirar sua candidatura ou aceitar compartilhar a organização. Sem um consenso, a COP31 poderia acabar acontecendo na Alemanha. A prévia do PIB, medida pelo Banco Central, registrou uma queda de 0,9% no terceiro trimestre do ano, segundo dados que foram divulgados nesta segunda-feira. É a primeira contração mais forte da economia nos últimos 2 anos. A última vez havia sido justamente no terceiro trimestre de 2023, com uma queda de 0,5 ponto percentual. Mesmo com essa queda, na comparação com os últimos 12 meses, o índice segue positivo em 3%. Já no acumulado desde o início do ano, o crescimento é de 2,6% na comparação com os 9 primeiros meses de 2024. O Supremo Tribunal Federal publicou hoje a ata do julgamento da primeira turma, no qual os ministros rejeitaram os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 réus no caso dos atos de 8 de janeiro. O próximo passo agora é a publicação do acórdão do julgamento, que oficializa a decisão do colegiado. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos e 3 meses de prisão, por liderar os atos de 8 de janeiro. A defesa dele entrou com recurso chamado embargos de declaração, para esclarecer pontos do acórdão do julgamento. No entanto, a primeira turma do Supremo, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, rejeitou por unanimidade os recursos do ex-mandatário. Indeferidos os recursos, o STF deve publicar nos próximos dias o acórdão, documento que reúne os votos dos ministros e formaliza o resultado do julgamento inicial, que gerou a condenação, e dos recursos. Após isso, o Supremo tem adotado a jurisprudência de que a defesa pode apresentar mais um recurso, que também deve ser feito 5 dias após a publicação do novo acórdão. Se houver apresentação desse tipo de recurso, um segundo julgamento virtual deverá ser agendado para que os ministros analisem as novas alegações. Somente após essa análise e se houver uma negativa, o processo pode ser declarado como em trânsito e em julgado. A filha mais velha do presidente Lula, Lurian Cordeiro Lula da Silva, foi internada em um hospital de Niterói, na região metropolitana do Rio, após passar mal. Ela sentiu um desconforto no peito e foi encaminhada para a ala de cardiologia, onde permanece em observação. Segundo pessoas próximas da família, relataram Lurian sofreu um abalo emocional no sábado, o que teria desencadeado o mal-estar. Ainda de acordo com essas fontes, ela se comunica normalmente ao telefone e conversa com familiares, mas vai seguir sob acompanhamento de um cardiologista. O Ministério da Indústria e do Comércio informou que gastou quase R$345 mil em um evento de moda realizado em junho no restaurante Café La Home, em Paris. A ação, chamada Brasil Criativo por Natureza, contou com a liderança da primeira-dama Janja e a presença da primeira-dama francesa Brigitte Macron. O valor foi pago pela Apex Brasil e divulgado após pedido do deputado federal Gustavo Gayer. Segundo o Ministério, o objetivo foi promover especialistas brasileiras para o mercado europeu.
Os dados foram apresentados por meio de resposta oficial ao parlamentar. O desfile reuniu 5 criadoras do Brasil: Ângela Brito, Flávia Aranha, Marina Bito, Rafaela Caniello e Celina Rissa. O cardápio do evento foi preparado pela chefe Morena Leite, que atua em restaurante conhecido no país. A pasta também informou que a missão brasileira na França custou mais de 2 milhões de reais. O valor inclui logística, encontros e outras atividades realizadas além do desfile. O governo do presidente Lula desembolsou R$ 345 mil na operação de transporte ao Brasil de Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, para fins de asilo diplomático. Heredia foi condenada a 15 anos de prisão pela justiça peruana em uma ação de corrupção originada na Operação Lava Jato. A ex-primeira-dama do Peru desembarcou em Brasília em abril deste ano, após uma aeronave da Força Aérea Brasileira buscá-la em Lima. O translado envolveu R$ 318 mil em custos logísticos, como combustível, manutenção e horas de voo. Outros R$ 19 mil em taxas aeroportuárias e R$ 7.500 em diárias para a tripulação. Os custos e detalhes do deslocamento foram obtidos pelo deputado Marcelo Van Hatten por meio de um requerimento de informação ao Ministério da Defesa. A FAB informou ao parlamentar que a solicitação de envio do avião para Lima partiu do presidente Lula, por meio de um ofício expedido no dia 15 de abril deste ano, via Ministério das Relações Exteriores. Ainda de acordo com a Força Aérea, não foi realizada estimativa prévia dos custos da missão. Heredia é mulher do ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, também condenado a 15 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Diferente da esposa, Humala foi preso após comparecer a uma audiência. Ao tomar conhecimento da prisão do marido, a ex-primeira-dama faltou à audiência no tribunal e se dirigiu à Embaixada Brasileira. Nadine Heredia deu entrada na Embaixada do Brasil em Lima com um pedido de asilo diplomático. A Petrobras identificou petróleo de excelente qualidade em um poço exploratório do pós-sal da Bacia de Campos, no bloco sudoeste de Tartaruga Verde. A descoberta ocorreu no poço localizado a 108 quilômetros da costa de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, em profundidade d'água de 734 metros. A perfuração já foi concluída. Segundo a estatal, a presença de óleo foi confirmada por perfis elétricos, indícios de gás e amostras de fluido coletadas no reservatório. O material seguirá para análises laboratoriais, que vão detalhar as características dos reservatórios e dos fluidos encontrados, permitindo que a companhia avance na avaliação do potencial da área. O bloco sudoeste de Tartaruga Verde foi adquirido em setembro de 2018, na 5ª rodada da partilha de produção. A gestão é da Pré-Sal Petróleo S.A. e a Petrobras é a operadora com 100% de participação. Essa é a segunda descoberta de um poço de petróleo classificado como excelente qualidade, no mesmo bloco apenas neste ano. Em maio, a Petrobras já havia anunciado outra descoberta, daquela vez no pré-sal da Bacia de Santos, também com óleo de alto padrão. Comando Sul dos Estados Unidos, que supervisiona as Forças Armadas da América Latina e no Caribe, anunciou que matou 3 narcoterroristas em um ataque realizado no Oceano Pacífico. O número de pessoas mortas desde setembro pelos americanos acusadas de transportar drogas em águas internacionais chegou a 83. O Comando Sul dos Estados Unidos, SOUTHCOM, que supervisiona as forças americanas na América Latina e no Caribe, divulgou imagens na rede social X, que, segundo ele, mostram um ataque realizado na véspera. De acordo com a publicação, 3 narcoterroristas do sexo masculino a bordo da embarcação foram mortos. O barco traficava narcóticos no Pacífico Oriental e foi atingido em águas internacionais. Segundo uma contagem da AFP com base em dados divulgados publicamente, desde o lançamento da campanha militar contra o tráfico de drogas em setembro, as forças americanas mataram pelo menos 83 pessoas acusadas de transportar drogas em embarcações. Os Estados Unidos não divulgaram detalhes para comprovar suas alegações de que as pessoas alvejadas nos mais de 20 ataques, tanto no Caribe quanto no Pacífico Oriental, eram de fato traficantes. A esquerdista Jeanette Jara e o ultradireitista José Antônio Cast vão disputar
o segundo turno das eleições presidenciais do Chile em dezembro, após serem os mais votados na eleição do último domingo. A disputa foi marcada por temores de insegurança e imigração irregular. O Chile vota para decidir o futuro do país. 8 candidatos disputam a sucessão do presidente de esquerda Gabriel Boric, com o combate ao crime e à imigração irregular no topo de suas agendas. De acordo com as pesquisas pré-eleitorais, os favoritos são a esquerdista Jeanette Jara e o candidato de extrema-direita José Antônio Cast, seguidos de perto por Johannes Kaiser. Nenhum deles deve obter votos suficientes para evitar um segundo turno, que ocorrerá em 14 de dezembro. Toda a Câmara dos Deputados e metade do Senado também serão eleitas. O presidente equatoriano Daniel Noboa sofreu um duro revés eleitoral. A maioria dos eleitores rejeitou o seu referendo para instalar bases militares estrangeiras e redigir uma nova Constituição, apesar das pesquisas terem apontado que as iniciativas seriam aprovadas. Vitória da oposição no Equador. A maioria dos cidadãos rejeitou, através de um referendo, a proposta do presidente Daniel Noboa de instalar bases militares estrangeiras e redigir uma nova Constituição. Segundo a apuração parcial de 81% dos votos, o não venceu, um resultado que surpreendeu o governo, já que todas as pesquisas davam como certo que as iniciativas ganhariam por ampla maioria. A pátria venceu. Significa que este país derrota o ódio, que se une para dizer a quem nos governa: não mexa no nosso bolso. Com o Equador você não brinca. Com os direitos dos equatorianos você não brinca. Aqui é um povo digno, que hoje diz não às suas mentiras, à sua corrupção e à sua destruição do país. Quase 14 milhões de eleitores foram convocados a votar de maneira obrigatória e em meio à preocupação com a violência crescente no país e as tensões provocadas pelos bombardeios de Washington contra embarcações que supostamente traficam drogas no Caribe e no Pacífico. Os equatorianos também disseram não ao fim do financiamento público dos partidos políticos e à redução do número de congressistas. Após a divulgação dos resultados, Noboa cancelou uma entrevista coletiva e, em vez disso, fez uma breve postagem na rede social X. Respeitamos a vontade do povo equatoriano. Nosso compromisso não muda. Este é o maior revés eleitoral para o presidente desde que, em 2024, conseguiu aprovar por referendo a extradição de equatorianos e o aumento das penas para o crime organizado. A Justiça de Bangladesh condenou a ex-primeira-ministra Sheikh Hasina à morte, depois que ela foi declarada culpada de ordenar a repressão dos distúrbios que provocaram a sua queda em 2024, nos quais morreram pelo menos 1.400 pessoas. A maioria civis, segundo a ONU. Hasina tem 78 anos, sempre negou as acusações e foi julgada à revelia. Ela fugiu de helicóptero para a Índia em agosto do ano passado. A Justiça de Bangladesh condenou nesta segunda-feira a ex-primeira-ministra Sheikh Hasina à morte. A mulher de 78 anos foi considerada culpada de ordenar a repressão aos distúrbios que provocaram sua queda em 2024, nos quais morreram pelo menos 1.400 pessoas, a maioria civis, segundo a ONU. That accused Sheikh Hasina be found guilty. Fica determinado que a acusada Sheikh Hasina seja considerada culpada de 3 acusações sob a primeira denúncia. Primeira acusação, incitação. Segunda, ordem para matar. Terceira acusação, omissão em impedir as atrocidades e falha em tomar as medidas punitivas contra os perpetradores. The atrocities and failing to take punitive actions. O juiz do Tribunal de Dhaka afirmou que todos os elementos constitutivos de um crime contra a humanidade estão reunidos. Hasina sempre negou as acusações e foi julgada à revelia. Ela fugiu de helicóptero para a Índia em agosto de 2024. Após a sentença, a mulher, que foi chefe de governo do país por 15 anos, afirmou que o veredito tinha motivações políticas. A decisão judicial era muito aguardada no país de mais de 170 milhões de habitantes, que se prepara para as próximas eleições legislativas dentro de 3 meses. A polícia da capital foi mobilizada para garantir a segurança nas imediações do tribunal e em todos os pontos estratégicos da cidade. O exército russo reivindicou a tomada de mais 2 cidades da Ucrânia.
As tropas russas estão ganhando terreno no sul do país, enfrentando forças ucranianas em menor número. O exército russo reivindicou a tomada de mais 2 cidades no sul da Ucrânia, onde suas tropas estão ganhando terreno contra forças ucranianas em desvantagem numérica. O Ministério da Defesa russo, que enviou as imagens, informou no Telegram que suas tropas tomaram Rivinopilha e Mala-Tokmashka, na região de Zaporizhzhia. Embora essa linha de frente registre menos confrontos do que a do leste, onde se concentra a maioria dos combates, as forças russas estão avançando em ambas as regiões. Moscou tenta aproveitar sua vantagem em pessoal e equipamento, mas os avanços territoriais são lentos, quase 4 anos após a Rússia começar a guerra. Na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia, equipes de bombeiros trabalharam para controlar um grande incêndio em uma área residencial, após um ataque do país governado por Vladimir Putin. De acordo com o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia, uma pessoa ficou ferida. Não houve relato de vítimas fatais. As negociações de paz entre Kiev e Moscou estão atualmente estagnadas. E a Ucrânia anunciou a compra de 100 aviões de combate Rafale da França durante uma visita do presidente Volodymyr Zelensky ao país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi recebido pelo colega Emmanuel Macron nesta segunda-feira na França. Os dois líderes assinaram uma declaração de intenções para a futura compra de 100 de aviões de combate Rafale, bem como de sistemas de defesa aérea de nova geração. Este acordo, projetado para um horizonte de 1 década, prevê eventuais contratos para a aquisição pela Ucrânia de equipamentos de defesa franceses novos. 100 de Rafale, drones e um sistema de defesa antiaérea em desenvolvimento, entre outros. A assinatura ocorreu em uma base aérea perto de Paris. O presidente ucraniano renovou no sábado seu apelo por mais sistemas de defesa antiaérea após novos ataques massivos russos contra seu país. Na noite de domingo para segunda-feira, outros ataques mataram pelo menos 3 pessoas e feriram cerca de 10 na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, segundo as autoridades locais. O Ministério da Defesa de Moscou informou nesta segunda-feira que o exército russo tomou o controle de mais 3 localidades no leste ucraniano. Este é o mais recente avanço na ofensiva. Moscou indicou que suas tropas tomaram as localidades de Gai, na região de Dnipropetrovsk, Platonivka, na região de Donetsk, e de Vorychansk, na região de Kharkiv. A AFP não conseguiu verificar as informações com fontes independentes. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, denunciou uma sabotagem contra a linha férrea. A ação danificou uma rota importante de entrega de ajuda à Ucrânia. A Polônia sofreu uma sabotagem contra a linha ferroviária. O primeiro-ministro Donald Tusk afirmou nesta segunda-feira que uma explosão danificou uma linha ferroviária que constitui uma importante rota de entrega de ajuda à Ucrânia. Tusk denunciou na rede social X que os danos, descobertos no domingo, foram direcionados contra a segurança do Estado polonês e seus cidadãos. A explosão ocorreu na linha ferroviária que conecta Varsóvia à cidade polonesa de Lublin e se liga a uma linha que atende à Ucrânia. Tusk acredita que o objetivo era descarrilar um trem. Um acidente foi evitado graças ao fato de que o maquinista alertou os serviços especializados sobre anormalidades na infraestrutura ferroviária antes de parar o trem. Ninguém ficou ferido no incidente. A polícia e os serviços especiais iniciaram imediatamente uma investigação. Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, a Polônia, membro da OTAN e da União Europeia, afirma ter sido alvo de tentativas de sabotagem supostamente orquestradas pela Rússia. E a Itália tem feito operações de resgate após enchentes serem registradas na região norte do país. As casas foram atingidas por deslizamentos de terra e muitas áreas ficaram inundadas. A Itália busca por desaparecidos após um deslizamento de terra em Brazzano de Cormons. Casas foram arrastadas pelas chuvas no começo da manhã. Os primeiros relatos indicavam o desaparecimento de pelo menos 2 pessoas, que seriam uma idosa e um homem de 35 anos de origem alemã. Equipes de busca e resgate urbano e unidades de cães dos bombeiros iniciaram imediatamente as buscas com o apoio de helicópteros. Uma pessoa foi resgatada no local.
Fortes chuvas foram registradas na região norte do país, causando muitos distúrbios. Os bombeiros usam barcos e helicópteros para retirar os moradores, enquanto a água sobe e submerge ruas e áreas ribeirinhas na região de Friuli Venezia Giulia. Na província de Udine, vários municípios foram afetados e os bombeiros realizaram dezenas de operações, principalmente para resgatar pessoas presas em carros ou casas alagadas. A situação mais crítica até o momento foi registrada na província de Gorizia. 6 regiões da Itália, incluindo a Toscana, receberam alertas de mau tempo severo. As chuvas torrenciais transformaram estradas em rios e inundaram comunidades inteiras. A Coreia do Sul propôs uma conversa militar com a Coreia do Norte depois de anos. Após uma série de denúncias de violação na linha de demarcação, Seul tenta reabrir o diálogo militar com Pyongyang pela primeira vez desde 2018. A Coreia do Sul propôs nesta segunda-feira conversas com Pyongyang para evitar confrontos na fronteira. Desde que assumiu o poder em junho, o presidente sul-coreano Lee Jae-myung busca reduzir tensões militares com o vizinho ao norte, armado nuclearmente, e oferece um diálogo mais amplo, sem pré-condições, uma mudança drástica em relação à postura alinhadora adotada pelo governo conservador anterior. Para prevenir confrontos acidentais e aliviar as tensões militares, nosso exército propõe oficialmente que os dois lados realizem diálogos militares intercoreanos para discutir o estabelecimento de uma linha de referência clara para a linha de demarcação militar. A linha que divide os dois países fica dentro da zona desmilitarizada, uma faixa de segurança de 4 km de largura e 250 km de extensão que atravessa a Península Coreana. Estamos ansiosos por uma resposta positiva e rápida do Norte às nossas propostas para aliviar as tensões na Península Coreana e restaurar a confiança militar. Segundo o exército sul-coreano, foram registradas repetidas violações da linha de demarcação por soldados norte-coreanos, enquanto instalavam estradas táticas, cercas e colocavam minas, o que Seul reagiu disparando tiros de advertência e transmitindo mensagens pedindo que recuassem. As duas Coreias continuam tecnicamente em guerra, já que o acordo de armistício de 1953, que interrompeu o conflito, nunca foi seguido por um tratado de paz. E no próximo bloco, Justiça solta 5 indiciados por morte de ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo. E acidente na Raposo Tavares deixa 13 pessoas feridas. A Justiça de São Paulo mandou soltar 5 das 12 pessoas indiciadas por suspeita de participação na morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil, Rui Ferraz Fontes, ocorrida em 15 de setembro em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Apesar do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ter pedido a prisão preventiva dos 5 indiciados, o juiz do caso decidiu por apenas impor medidas cautelares. Os demais acusados seguem presos. Eles estão em prisão preventiva pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, porte ou posse de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa, segundo o relatório da primeira fase das investigações. Para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, não há dúvidas de que o PCC está envolvido no planejamento e na execução do assassinato de Rui Ferraz. A motivação e os mandantes do crime são alvos de outros inquéritos em andamento. Ao todo, a Polícia Civil indiciou 12 pessoas por envolvimento na morte do ex-delegado-geral. Ele foi morto com tiros de fuzil em uma emboscada dos criminosos ocorrida em 15 de setembro em Praia Grande, litoral de São Paulo. Um tiroteio durante a madrugada desta segunda-feira deixou um suspeito morto na Avenida Eliseu de Almeida, na Vila Sônia, na zona oeste de São Paulo. Outros 2 ficaram feridos e um foi preso. O trânsito chegou a ser totalmente interditado pela Companhia de Engenharia de Tráfego. O bloqueio aconteceu a pedido da Polícia Militar para permitir o trabalho da perícia. No local, havia um carro de passeio cheio de marcas de bala na frente do pátio da Vila Sônia, na linha 4 amarela. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, um veículo com 4 suspeitos desobedeceu a ordem de parada de policiais que faziam o patrulhamento na área. Durante o acompanhamento, o motorista apontou uma arma aos policiais, que atiraram contra o veículo.
Pelo menos um dos homens foi gravemente ferido e morreu ao ser levado para a AMA Rio Pequeno. Outros 2 envolvidos também ficaram feridos e o 4º foi preso. O carro em que eles estavam tem queixa de roubo. Um acidente na altura do quilômetro 17 da rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo, próximo ao Jardim Bonfiglioli, deixou 13 pessoas feridas na manhã desta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, um ônibus perdeu o freio e atingiu 9 veículos que seguiam pela via. Ao menos 3 vítimas foram levadas por equipes de resgate do Corpo de Bombeiros a hospitais da região. Outras 2 foram encaminhadas pela concessionária Ecovias Raposo Castelo, responsável pela administração da rodovia, enquanto 8 pessoas receberam atendimento do SAMU. Motoristas que seguiam rumo à capital enfrentaram congestionamento. Cerca de 20 homens armados atacaram um grupo de indígenas na cidade de Guatemi, no Mato Grosso do Sul. Pelo menos uma pessoa morreu e outras 4 ficaram feridas. Os homens que são pistoleiros executaram com um tiro na cabeça Vicente Fernandes Vilhalva Caioava Iguarani, de 36 anos. Os assassinos ainda tentaram levar o corpo do indígena para não deixar rastros, mas foram impedidos pela comunidade. A FUNAI confirmou o assassinato de Vicente e cobrou uma investigação rigorosa e uma ação conjunta para combater os grupos de pistoleiros que atuam na região. Segundo as autoridades de segurança do Mato Grosso do Sul, um dos pistoleiros também era indígena. A execução acontece em meio à retomada de territórios dos indígenas Guarani Caioava, na região, que lutam pelo espaço contra a diminuição de agrotóxicos que adoecem a população, além de gerar insegurança hídrica e alimentar. Uma operação policial em Manaus, no Amazonas, descobriu cerca de 40 quilos de cocaína negra. É uma variação da droga modificada para ser quase impossível de detectar por cães farejadores e testes rápidos. O entorpecente estava escondido em fundos falsos de móveis e quadros, dentro de uma mansão de luxo. A casa, localizada em Ponta Negra, bairro Nobre de Manaus, entrou no radar do Departamento de Investigação sobre Entorpecentes por servir como base para a guarda e distribuição de drogas. A residência de luxo com campo de futebol e heliporto era, a princípio, acima de qualquer suspeita. No dia 17 de outubro, os policiais realizaram a primeira abordagem e encontraram 16 quilos de cocaína tradicional, a branca. No entanto, os agentes também apreenderam um caderno de anotações do tráfico. Os agentes voltaram à mansão com cães farejadores, mas os animais não encontraram nada. O cão farejador passou e também não percebeu que se tratava de cocaína, disse Torres. Os investigadores decidiram então examinar manualmente os móveis e quadros, encontrando a droga escondida em fundos falsos. A droga chega ao Amazonas pela Rota dos Solimões. É um caminho que corta a Amazônia a partir da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. A rota usada há décadas ganhou força nos anos 90 com Fernandinho Beiramar e hoje é controlada por facções como o Comando Vermelho, segundo as investigações. E no próximo bloco, Tom Cruise recebe o Oscar honorário por sua carreira e pai de Neymar compra marca de Pelé por 18 milhões de dólares. O ator americano Tom Cruise foi ovacionado por grandes nomes em Hollywood que se reuniram na noite de domingo para premiá-lo com um Oscar honorário, a primeira estatueta dourada da carreira. Noite de gala em Hollywood. 4 vezes indicado ao Oscar, Tom Cruise nunca saiu vencedor do evento. Mas agora a estrela do cinema tem sua própria estatueta. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entregou um Oscar honorário para o protagonista de Missão Impossível e Top Gun, entre outros sucessos de bilheteria. Além de Cruise, também foram homenageados a cantora country e atriz Dolly Parton, a coreógrafa Debbie Allen e o diretor de arte Wynn Thomas. É isso que faz o cinema. O público se reúne para viver uma experiência juntos e acompanhar uma história. Então espero que isso não se perca. Independentemente do que acontecer com a introdução da inteligência artificial ou de como o futuro se desenvolverá, espero que o ato de contar histórias continue sendo importante e valorizado por todos. A noite de gala contou também com a presença de Leonardo DiCaprio e Jennifer Lopez, entre outras celebridades.
A cerimônia dos Oscars honorários reconhece anualmente lendas da indústria por sua carreira, assim como por suas contribuições ao cinema. A Avenida Champs-Élysées já está iluminada para o Natal, um ritual de temporada de festas e de turismo parisiense que começou em 1980. Decorações enfeitam 400 árvores e vão brilhar até o dia 4 de janeiro do ano que vem. Ainda não é Réveillon, mas é claro que vale a contagem regressiva. A Avenida Champs-Élysées, a mais emblemática de Paris e uma das mais famosas do mundo, agora já conta com uma iluminação natalina. Um dos cartões postais mais conhecidos da França ficou ainda mais bonito. Não registrar esse momento praticamente estava fora de cogitação. No total, 400 árvores foram enfeitadas com iluminações. Na Cidade Luz, essa tradição parece fazer ainda mais sentido. Esse ritual da época natalina na capital francesa e do turismo em Paris começou em 1980. A atriz Léa Seydoux e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, marcaram presença na inauguração. Esse evento tem muitas dimensões. É obviamente Champs-Élysées, mas também é parisiense. Trazer os parisienses de volta à avenida é importante. É Paris que brilha e é toda a França que se beneficia. Além disso, olho para a internet e há milhões na Ásia, Japão, China e Estados Unidos. É o lançamento das iluminações para Paris, mas também é um lançamento para o mundo inteiro esperando que a Champs-Élysées se ilumine para saber que o Natal está chegando e é tempo de celebração e luzes. A iluminação natalina da Champs-Élysées vai deixar Paris ainda mais brilhante até o dia 4 de janeiro de 2026. Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Júnior, comprou os direitos da marca de Pelé por meio da sua empresa NR Sports. A negociação foi fechada por 18 milhões de dólares, cerca de 95 milhões de reais na cotação atual. O anúncio oficial da transação está programada para quarta-feira, data que celebra o aniversário do 1000º gol marcado pelo rei do futebol, Pelé. A aquisição foi feita depois de negociações entre a NR Sports e a Sport 10, empresa norte-americana que anteriormente controlava os direitos relacionados à imagem de Pelé. Com a conclusão do negócio, a empresa da família de Neymar passa a controlar todos os direitos relacionados à marca Pelé, incluindo o uso de sua imagem, nome, licenciamento para produtos e acervos históricos. A NR Sports já vinha estabelecendo conexões entre Neymar Júnior e Pelé desde o retorno do jogador ao Santos. Em materiais promocionais, Neymar passou a ser chamado de príncipe, em referência ao título de rei atribuído a Pelé. No sábado, a seleção brasileira venceu o Senegal por 2-0, conquistando a sua primeira vitória na história do confronto. E pelo Brasileirão, o Flamengo goleou o Sport fora de casa por 5-1 e assumiu a liderança do Brasileirão. Também pelo Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Palmeiras por 1-0 e deixou a zona de rebaixamento. Estevão recebeu de Casemiro e bateu cruzado para abrir o placar para o Brasil. Ainda no primeiro tempo, após cobrança de falta de Rodrigo, Casemiro marcou mais um e fechou o placar para a seleção. No Recife, Pablo abriu o placar para o Sport, batendo no contrapé de Rossi. Luiz Araújo empatou para o Flamengo, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, com 2 jogadores a mais, o Flamengo atropelou o Sport. Juninho virou o jogo e em menos de 3 minutos, Bruno Henrique ampliou. Ayrton Lucas fez o 4. E o garoto Douglas Telles fechou a goleada. Na Vila Belmiro, aos 45 do segundo tempo, Robinho Júnior deu assistência de primeira para Roleiser estufar as redes do Palmeiras e garantir os 3 pontos para o Santos. O Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.